vestir pra encher. Tudo que queremos é ser cheios, cheios pra profetizar. Até em outras línguas falar. Que eu seja tomado, pensa aí. Que eu seja tomado. Traz o céu, traz o fogo, restaura a casa, trazendo Espírito de Deus, és bem-vindo. Enquanto está operando, a adoração está subindo. Traz o céu, traz o fogo, restaura a casa, trazendo Espírito de Deus, és bem-vindo. Enquanto está operando, a adoração está subindo. Você quer nessa noite? Enquanto ele está operando, a tua adoração vai chegar diante do nome de Deus. Reunido estamos no mesmo lugar. Eita, Jesus, aguardando a promessa se concretizar. Oh, e no alto vai descer, aleluia, força, graça e poder pra nos revestir, pra encher. Tudo que queremos é ser cheios, cheios pra profetizar. Eita Deus, até em outras línguas falar. Que eu seja tomado, peça aí, peça, peça. Que eu seja tomado.
nessa noite. Entra em cada coração dentro deste lugar. Senhor, tu conhece cada um que está aqui nessa noite. Aleluia, eu sei que o Senhor tem coisa grande para nós. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Continue ainda de pé. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos estar ouvindo a palavra, irmãos. E agradecer cada um dos varões, irmãos. Cada um destes homens que aqui estão. Por todo o apoio, toda a ajuda. Todas as vezes que abriram mão dos seus afazeres, do seu descanso, para que está cada um. Já como o irmão Valdir, regente deste grupo, quem se preocupa com os hinos, com a maneira que o povo está louvando, com estar aqui à frente, correr, preparar a apostila. Deus abençoe, diácono Valdir, todo o empenho. Irmão Vinícius, irmãos, não sabem a enorme ajuda que o irmão Vinícius deu para que isso estivesse acontecendo, irmãos. Por detrás dos bastidores, algumas vezes o irmão Vinícius estão na rua resolvendo as coisas particulares, o irmão Vinícius mandando mensagens, se preocupando com uma coisa, com outra. Eu chegava em casa, o irmão Vinícius já estava me esperando, resolvendo de todo lado. Deus abençoe grandemente. O pastor Edivan é o paizão do grupo, aquele que fala, e ainda que a gente não concorde, mas todo mundo obedece, o típico pai da casa. Realmente, pastor Edivan, evangelista irmão Lucas, fica lá atrás, pouco fala, mas o pouco que fala totalmente é proveitoso. Irmão presbítero, irmão Paulo, a qual eu digo hoje que eu estou aqui, é uma oportunidade que Deus me deu de eu aprender uma coisa nova, para mim é novidade. Mas a gente sabe que o grupo é a cara do presbítero Paulo. O presbítero Paulo, ele é... Eu penso nele como o profeta chorão. O presbítero Paulo, quando ele fala, quando ele prega, ele chora, a gente chora junto. E existem hinos que a gente louvava aqui, que identificava, a gente lia o hino, ouvia o playback do hino e parece que a gente ouviu o presbítero Paulo cantando, porque era exatamente o hino que ele fazia, sempre fez, e era a identidade dele. Então tem coisas que Deus, ele sabe. O irmão Guilherme estudando agora, nem sempre podia aqui estar, mas é um jovem, onde a gente sabe que a dificuldade que é para manter um jovem dentro da casa do Senhor, e ainda mais não participando de um grupo de jovens, mas o grupo dos varões. O irmão Guilherme está aí louvando, que é uma bênção. Cada um dos irmãos, nós temos um abençoado que não está aqui nessa noite, mas também existe o lugar dele aqui, e eu louvo a Deus a cada um dos irmãos que aqui estão, o apoio, o empenho de cada um dos irmãos, todo o trabalho. E por mais simples que seja, tudo que foi feito aqui foi de coração. A pastora nos apoiou demais, as irmãs que não estão aqui na frente, mas os irmãos sabem que o homem, para trabalhar, para fazer as coisas é difícil. Você imaginou se fôssemos nós decorando essa igreja? Mas não. Existe uma mão, o congresso é dos varões, mas existem mãos femininas trabalhando aqui por detrás dos bastidores. Então, cada um dos irmãos que diretamente ou indiretamente trabalharam aqui, Deus os abençoe. Vamos ouvir a palavra em nome de Jesus? O evangelista irmão Dr. Nilson se coloque à frente. Agora está a dispensação do Senhor. O Senhor se sinta livre, com liberdade para falar tudo que Deus colocar no seu coração, e nós estamos dispostos a ouvi-lo, porque cremos que é o Senhor que tem para falar. Aplauda Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, meus queridos irmãos. Para mim é uma alegria muito grande, louvado seja Deus, de estar aqui junto com os irmãos, estar aqui junto com a minha irmã, com meu cunhado, louvado seja Deus, que estão fazendo a obra de Deus neste lugar. Louvado seja Deus. Nós estamos ali servindo ao Senhor na cidade de Mairim, São Paulo, na Assembleia de Deus do Belém. Louvado seja Deus. Já trago aqui os cumprimentos do meu pastor, pastor Rafael. Pediu que os irmãos se sintam abraçados por eles. Estamos aqui debaixo da bênção do meu pastor e estou muito feliz porque o Espírito Santo tem trabalhado grandemente na minha vida desde ontem. Louvado seja Deus, foi uma bênção e hoje também está sendo uma bênção. Deus está neste lugar, louvado seja Deus.
só tenho a agradecer a Deus, aleluia Jesus. Quero parabenizar o grupo dos varões, tudo está muito bonito, né? Louvado seja Deus. Quero parabenizar também os jovens, né, que estão fazendo esse trabalho maravilhoso, aleluia Jesus. E eu fiquei muito feliz ao ver esta obra neste lugar. Era do desejo do meu coração estar antes aqui, né? Mas como a minha irmã falou, louvado seja Deus, a obra de Deus vem em primeiro lugar e a gente sempre está ocupado na obra do Senhor, mas o Senhor nos deu esta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, antes de eu abrir a palavra do Senhor, gostaria de fazer uma oração, louvado seja Deus, para que o Senhor venha continuar nos usando, louvado seja Deus, assim como Ele tem feito. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai eterno, Pai santo e poderoso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu entro na Tua presença agora, meu Deus. Pai querido, é chegado o momento, ó Deus, que nós vamos estar falando da Tua palavra. Pai santo, eu te agradeço, meu Deus, pela Tua misericórdia, Pai. Tu me chamastes, ó Deus, para ser ministro do Teu Evangelho. Portanto, Deus, eu te peço que neste momento esvazia a mim, Senhor. Que não venha nada de mim, ó Pai, mas que o Senhor me use, ó Deus, que eu seja um transmissor da Tua palavra. Pai, aonde houver um coração, meu Deus, magoado nesta noite, um coração entristecido, se é que há, ó Deus, com tanto derramar do Teu Espírito que nós já vimos nesta noite. Mas que a Tua palavra, Senhor, alcance, ó Deus. E que a Tua palavra liberte, que a Tua palavra cure, e que a Tua palavra, Senhor, batize com o Espírito Santo. Pai santo e poderoso, que não seja a nós, Senhor, mas ao Senhor seja dado toda a glória e toda a honra. Nós te pedimos, ó Deus, te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia comigo, louvado seja Deus. No livro de Salmos, eu preparei, irmãos, uma mensagem em cima do tema, louvado seja Deus, mas aqui, sentado ali, o Espírito Santo quis que nós lembrássemos um pouco antes, Salmo, capítulo 137, e logo após, ao decorrer, nós estaremos passando pelo tema da campanha, né? Que é a poderosa mão do Senhor sobre nós. Amém? Todos abriram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: junto ao rio da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, no salgueiro que havia no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aquele que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos seus cânticos. Mas como cantaremos um cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, e se não preferir Jerusalém, minha maior alegria. Amém? Louvado seja Deus. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Meus queridos amigos, amados irmãos, louvado seja Deus. Nós estamos aqui para trazer uma palavra da parte de Deus, e eu aprendi que o Espírito Santo tem total liberdade para fazer aquilo que aprouver ao Senhor. Não sou eu, mas é o Senhor que conhece a sua igreja, e é o Senhor que sabe o que cada um está precisando ouvir. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, o Senhor havia escolhido um povo através do seu servo Abraão, quando o Senhor o chamou e fez-lhe uma promessa, dizendo que faria dele uma grande nação, e que esta nação seria tão grande que não se poderia contar.
E Abraão, meus queridos irmãos, saiu do meio da sua parentela como o Senhor o ordenou e peregrinou durante muito tempo, muitos anos, louvado seja Deus, por terras estranhas, terras que o Senhor havia prometido a ele, aleluia Jesus. E Abraão teve um filho, louvado seja Deus, cujo nome era Isaque, e deste filho, louvado seja Deus, o Senhor faria esta nação. Louvado seja o nome do Senhor. Para frente nós vimos a história de Jacó, que o seu nome foi transformado para Israel, foi mudado o nome para Israel. E o Senhor chamou a Israel, e de Israel, louvado seja Deus, o Senhor fez, aleluia Jesus, este povo escolhido pelo Senhor. Era um povo, meus queridos irmãos, separado. Era um povo muito amado de Deus, pois eram os seus escolhidos. E este povo, meus queridos irmãos, era escolhido para adorar ao Senhor. Eram escolhidos, louvado seja Deus, para sacrificar ao Senhor, aleluia Jesus, os seus holocaustos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus queridos e amados irmãos, com o passar do tempo, este povo foram se corrompendo, foram aceitando, aleluia Jesus, a idolatria entrando no seu meio, foram aos poucos introduzindo coisas estranhas, aquilo que era santo, aquilo que era separado ao Senhor. Louvado seja Deus. E o Senhor, meus queridos e amados irmãos, o Senhor Deus é um Deus que ama ao seu povo. O Senhor é um Deus que, louvado seja Deus, que ama um ser humano de uma maneira tão grande, meus queridos, que de maneira nenhuma o Senhor aceita perder aqueles a quem Ele escolheu. Se você é escolhido de Deus, eu lhe digo uma coisa: de maneira nenhuma o Senhor te jogará fora, de maneira nenhuma você será desprezado pelo Senhor, pois como diz a palavra do Senhor, uma mãe pode se esquecer do filho que amamenta, mas Deus jamais esquecerá daqueles a quem Ele ama. Louvado seja Deus, aleluia Jesus. E por Deus amar este povo, louvado seja Deus, o Senhor permitiu que o homem por nome Nabucodonosor subisse a Israel, a Jerusalém, louvado seja Deus, e destruísse ali o templo do Senhor, e pegasse os seus utensílios e levasse para uma terra estranha, para a Babilônia, aonde desceu cativo, louvado seja Deus, milhares e milhares de judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a gente, olhando à luz da Escritura, a gente pode pensar que Deus estava sendo cruel com aquele povo, que Deus estava sendo cruel com o seu povo. Mas de maneira nenhuma, meus queridos irmãos. O que o Senhor queria fazer ali na Babilônia era, louvado seja Deus, purificar novamente aquele povo, fazer com que daquele povo nascesse o remanescente que voltasse a adorar o seu nome e que voltasse a se lembrar novamente dos feitos do Senhor. E aqui nós vimos no Salmo 133:7, o povo cativo lá, desejando, aleluia Jesus, louvar ao Senhor. Mas eles diziam: como louvaremos ao Senhor se nós estamos longe da casa do Senhor? Como louvar ao Senhor se eu estou em um lugar, louvado seja Deus, aonde não agrada a Deus, no lugar aonde eu não fui chamado para estar? Aleluia Jesus. Como vou louvar ao Senhor, meus queridos irmãos, se eu estava na sua presença e de repente eu saí da sua presença e fui para um lugar aonde não agrada a Deus? Meus queridos e amados irmãos, todos aqueles que se afastam dos caminhos do Senhor, quando eles estão lá, eles lembram, muitos demoram para voltar, mas quando o Senhor chamou e escolheu, Ele volta. Muitos, meus queridos irmãos, não dá valor, louvado seja Deus, aquilo que tem na casa. E às vezes é necessário sair da casa para aprender a dar valor. Não fugindo da palavra, mas lembrando do filho pródigo que estava com o pai. E ele tinha tudo ali na mesa, tudo que o seu pai podia lhe dar, o pai lhe dava. Mas um dia ele sentiu de sair para longe do pai. E ele foi, pediu a sua parte e saiu. Louvado seja Deus. E lá no mundo ele aprendeu, ele viu, aleluia Jesus,
que ali não era o seu lugar. E aquele filho, meus queridos irmãos, naquela situação, ele foi purificado. Naquela situação, ele se regenerou. Naquela situação, ele reconheceu quem era o seu pai. Louvado seja Deus. E ele voltou, aleluia, Jesus, dando um valor tão grande para o seu pai, que ele já não queria ser chamado de filho, mas queria ser chamado como um dos servos do pai. Aleluia, Jesus. E o pai, meus queridos irmãos, nunca condenou o seu filho. O pai nunca falou maldades contra ele, mas o pai estava aguardando a sua volta de braços abertos. Se alguém aqui nessa noite está nessa situação, ao decorrer desta mensagem, louvado seja Deus, Deus vai falar no teu coração. Aleluia, Jesus. Meus queridos irmãos, e aquele povo de Israel estavam ali em Babilônia, e os que haviam levado eles cativos pediam para que eles louvassem, zombando deles. Um povo, meus queridos irmãos, que tinham tudo, toda a prosperidade, porque a mão do Senhor estava lá sobre eles. Mas eles, por um vacilo, deixaram entrar o mal. E o Senhor permitiu que viesse essa maldade sobre eles, e foram aprisionados. Louvado seja Deus. Mas, meus queridos e amados irmãos, nós chegando em Esdras agora, no título dessa mensagem, louvado seja Deus, no tema, louvado seja Deus, que os varões aqui escolheram, e bem escolhido. Deus já havia, meus queridos e amados irmãos, preparado, louvado seja Deus, antes mesmo que isso acontecesse, Deus já havia usado o profeta Isaías, dizendo que haveria um homem por nome Ciro, que se levantaria, louvado seja Deus, e conquistaria muitas nações. Porque Deus, meus queridos e amados irmãos, quando Ele vê que o homem vai cair, louvado seja Deus, Ele já prepara lá na frente um escape, louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, quando o Senhor criou Adão e Eva lá no jardim, louvado seja Deus, é uma pergunta que muitos têm feito. Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que o Senhor permitiu que estivesse lá aquela árvore, aquele fruto, louvado seja Deus? Porque, meus queridos e amados irmãos, o Senhor, quando criou o ser humano, o Senhor não estava criando uma inteligência artificial. O Senhor não estava criando, louvado seja Deus, uma criatura que fosse obrigada a fazer somente aquilo que Ele quisesse. O Senhor estava criando um ser capaz de pensar, capaz de tomar as suas próprias decisões. O Senhor não estava criando, meus queridos irmãos, qualquer coisa, mas o Senhor estava criando um ser segundo a sua imagem e sua semelhança. Louvado seja Deus. Segundo a imagem e semelhança de Deus, nós somos capazes de pensar e temos, meus queridos irmãos, um livre-arbítrio. E o Senhor sabia que Eva ia cometer aquele pecado, mas a Bíblia diz que o Senhor já havia preparado o Cordeiro de Deus, louvado seja Deus, antes da fundação do mundo, para que o homem fosse redimido. Quando o povo de Israel desceu cativo, o Senhor já havia usado o profeta Isaías, dizendo que levantaria um homem chamado por nome Ciro. Ciro nem havia nascido ainda, porque essa profecia foi cerca de 150 anos antes. Mas o Senhor já havia profetizado que este homem conquistaria várias nações, incluindo a Babilônia, louvado seja Deus, e que este Ciro daria ordem para que Jerusalém fosse novamente restaurada, para que o templo do Senhor fosse novamente reconstruído, louvado seja Deus. E assim, meus queridos irmãos, fez. E no livro de Esdras, do capítulo 1 em diante, nós vemos aqui essa história, louvado seja Deus. Mas nós vamos especificamente em Esdras, capítulo 7, louvado seja Deus, onde nós vemos que o rei escolheu a este jovem por nome Esdras para estar, aleluia Jesus, na frente do seu povo,
que o Senhor iria libertar, que Ele ia liderar de volta para Jerusalém. Esdras, meus queridos, era um escriba, aleluia, Jesus, descendente de Arão, e a palavra do Senhor diz que ele era um homem que estava com seu coração voltado para a lei de Deus. E aqui eu já venho aqui o primeiro requisito para que a poderosa mão do Senhor esteja sobre nós. A primeira coisa é obedecer a lei de Deus. Obedecer a Deus. Quando você está debaixo da obediência de Deus, a mão do Senhor está sobre você. Aleluia, aleluia, Jesus. Deus escolheu a Esdras porque ele tinha isso no seu coração. Porque o Senhor via em Esdras a capacidade de um líder que agiria com responsabilidade e que faria tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração para fazer. E o rei, meus queridos irmãos, Artaxerxes, louvado seja Deus, incumbiu a Esdras de fazer, aleluia, Jesus, esta missão de levar de volta aquele povo, aleluia, Jesus, para restaurar a Jerusalém. E Esdras, meus queridos e amados irmãos, como já foi dito aqui nesta noite, louvado seja Deus, ele recebeu da mão do rei ouro, prata, aquilo que tinha sido tirado da casa do Senhor em Jerusalém foi devolvido para Esdras. E ele estava incumbido de levar, além daquele povo, ele estava levando uma mercadoria muito cara e ele ia passar por caminhos perigosos, aonde ele estava correndo o risco de morrer, não somente ele, mas todo aquele povo, porque ali incluía também crianças e idosos, pessoas que estavam vulneráveis, e também o tesouro que ele estava levando. E para fazer uma viagem dessa era necessário que ele fosse escoltado por um exército, por cavaleiros. Mas a palavra do Senhor diz no versículo 22, como a gente já ouvimos aqui nessa noite: porque eu me envergonhei de pedir ao rei Artaxerxes cavaleiros para nos defenderem do inimigo, do caminho, porquanto eu tinha falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre nós. Aleluia, glória a Deus. Antes disso ele já tinha pregado para o rei, dizendo: rei, a mão de Deus está sobre nós. Ele já havia, louvado seja Deus, a Bíblia não diz isso, mas eu creio aqui que ele já tinha falado para o rei: rei, esta missão que você está me dando, eu vou cumprir, porque o Senhor está conosco, o Senhor fará com que nós chegamos lá, e o Senhor está lá, louvado seja Deus, nos protegendo, nos guardando, e é o Senhor que está no nosso meio. O nosso Deus nos fará de novo uma grande e poderosa nação. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele vê agora essa necessidade, ele diz que ele sentiu vergonha, porque ele tinha falado já essas palavras para o rei. Mas o que é que ele faz? Aleluia. Ele prega um jejum. E ele vai pedir a proteção para quem? Para Deus. Oh, aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Oh, meus queridos e amados irmãos, quando você está numa situação difícil, aleluia, na hora da enfermidade, louvado seja Deus, na hora de uma indecisão, para quem que você tem pedido ajuda? Eu pergunto para você nesta noite. Você tem recorrido ao teu vizinho, tem recorrido aos médicos, tem recorrido, louvado seja Deus, a qualquer outro tipo de pessoa e tem esquecido de Deus, ou você tem se lembrado do teu Deus? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E ele pregou um jejum, louvado seja Deus, às margens do rio Ava, e todo o povo ali se pôs de joelhos e jejuou, louvado seja Deus, buscou a face de Deus. E Deus esteve com eles.
E ele conseguiu chegar, aleluia, Jesus, até Jerusalém, porque a mão do Senhor estava sobre eles, e a mão do Senhor os protegeu, os defendeu, e a mão do Senhor, aleluia, fez com que eles chegassem em paz em Jerusalém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, quando Deus escolhe um povo para ser seu, não há Babilônia, louvado seja Deus, não há portas do inferno, não há demônios que conseguem, louvado seja Deus, tirar esse povo das mãos de Deus, aleluia. Porque a promessa que o Senhor fez a Abraão, meus queridos irmãos, tinha que se cumprir. Porque quando o Senhor fez aquela promessa para Abraão, o Senhor estava lembrando de mim, estava lembrando de você que está sentado aqui nesta noite. E você faz parte desta nação. Louvado seja Deus. Mas o Senhor pode perguntar, mas como eu não sou israelita? A palavra do Senhor diz que o sangue do Cordeiro, louvado seja Deus, Jesus Cristo de Nazaré, Jesus de Nazaré, quando ele morreu na cruz do Calvário, aleluia, aleluia. Nós não éramos povos, meus queridos e amados irmãos, mas agora somos considerados eleitos, sacerdócios reais, louvado seja Deus, somos considerados filhos, aleluia, Jesus, através do sacrifício de Cristo Jesus. Glória a Deus. Essa, meus queridos irmãos, estava levando o povo para construir um templo que seria feito de pedra, louvado seja Deus, que seria feito da matéria que a terra oferecia. Um templo que era construído pela mão humana, um templo que foi construído por mãos humanas. Mas havia uma promessa de um segundo templo, louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Um templo, meus queridos e amados irmãos, que seria construído, mas não por mãos humanas. Um templo que seria construído, louvado seja Deus, de uma forma espiritual. Que templo seria esse, aleluia, Jesus? Esse templo é eu, é você, aleluia, Jesus. Porque veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. E quando Ele chegou, louvado seja Deus, aquele templo que era usado para os sacrifícios, aonde se matava touros, aonde se matava bodes, aonde se matava ovelhas, aonde era derramado sangue de touro, de bode, de ovelha, tudo aquilo ali se passou, porque isso foi se cumprido em Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele mesmo, louvado seja Deus, aleluia, veio para fazer aquilo que o sangue dos animais não conseguia fazer. Os sacrifícios, meus queridos irmãos, quando o sacerdote matava o touro, matava o novilho, aleluia, Jesus, matava o cordeiro, aquilo ali durava por pouco tempo. Mas veio Jesus Cristo. Deus maravilhoso. Veio meu Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, em forma de homem, nascido de uma mulher. Louvado seja Deus. Ele mesmo veio como cordeiro, louvado seja o nome do Senhor. Ele mesmo desceu porque o Pai, louvado seja Deus, precisava, irmãos, pagar um preço muito alto. Ninguém, meus queridos irmãos, na face da terra seria capaz de pagar esse preço, louvado seja Deus. Porque havia, meus queridos e amados irmãos, louvado seja Deus, a lei exigia que fosse derramado sangue, mas tinha que ser derramado sangue de um inocente. Louvado seja Deus, mas no mundo, meus queridos irmãos, não havia ninguém inocente, porque eu não era inocente, você não era inocente, nenhum dos profetas eram, louvado seja Deus. A
além que o próprio Deus. Porque o Senhor Deus, meus queridos irmãos, Ele não, de maneira nenhuma, o Senhor, meus queridos irmãos, confronta o seu caráter. Deus não poderia, meus queridos irmãos, deixar, aleluia, a sua palavra ser manchada. Porque Deus fez o homem para ser perfeito. E havia uma regra: não coma do fruto. O dia que comer, morrerás. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o homem naquele dia no jardim, ele foi digno de morte. Ele tinha que pagar o salário, ele tinha que morrer. Mas foi o ser que Deus criou. E somente, meus queridos irmãos, aleluia, Jesus, o próprio Deus poderia reverter essa situação. Não tinha ninguém, mas Ele disse: eu mesmo vou. Ele disse: eu mesmo vou. Louvado seja Deus. E Ele, através do seu Filho, desceu. E Jesus chegou, meus queridos e amados irmãos, e consertou todo o caminho que estava tortuoso. Toda aquela bagunça que havia entre os fariseus, entre os líderes religiosos daquela época. Porque nem, louvado seja Deus, o cativo na Babilônia fez com que aquele povo permanecesse santo, mas eles voltaram a se corromper. E Jesus nos ensinou, aleluia, Jesus, a verdadeira palavra. Ele mesmo, como havia, louvado seja Deus, profetizado que o próprio Deus nos ensinaria, e Ele nos ensinou. O que eu estou falando aqui nesta noite, meus queridos irmãos, é para que você conheça, louvado seja Deus, este Jesus. Ele veio, nasceu como uma criança. Começou a ser perseguido, aleluia, Jesus, desde o seu nascimento. Cresceu. Quando foi iniciar o seu ministério, jejuou por 40 dias, dando exemplo para nós. Jesus, meus queridos irmãos, não tinha nenhum pecado, não precisava jejuar, mas Ele jejuou. Ele não precisava ser batizado, mas Ele foi batizado. Esse Jesus, meus queridos e amados irmãos, como já foi falado aqui também, louvado seja Deus, João 15:16. Escolheu a mim e a você. E eu quero dizer para você nesta noite que na mesma situação em que estava o povo lá na Babilônia, nós também estamos aqui, porque nós não somos dessa terra. Ele nos chamou, aleluia, Jesus, e Ele mesmo disse que nós não somos deste mundo. E Ele nos ensinou uma coisa, meus queridos irmãos, que não havia sido ensinado ainda. Ele disse que nós deveríamos amar uns aos outros. E esse é o mandamento principal. E eu quero dizer para você nesta noite, se você quer, louvado seja Deus, que a poderosa mão do Senhor esteja sobre a tua vida, você precisa amar. Você precisa perdoar. Louvado seja Deus, você precisa pedir perdão. Você precisa se humilhar, louvado seja Deus. Você precisa se entregar a Ele, você precisa se entregar à palavra dEle. Se você quer que a poderosa mão do Senhor esteja sobre a tua vida, louvado seja Deus, você precisa ser um bom esposo, você precisa ser uma boa esposa, aleluia, você precisa ser um bom filho, louvado seja Deus. Se você quer que a poderosa mão do Senhor esteja sobre a tua vida, louvado seja Deus, você precisa obedecer aos mandamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Porque Ele deu a sua vida por nós, nos escolheu e disse:
nós deveríamos ir e dar bons frutos. Que frutos são esses? Aleluia, Jesus. Temperança, paciência, bondade, benignidade. Louvado seja Deus. Mansidão, amor. Eu não posso dizer que eu sou servo de Deus, eu sou explosivo. Se qualquer coisa eu parto para briga, para discussão. Eu não posso dizer que eu sou servo de Cristo, meus queridos irmãos, se eu estou fazendo algo de errado e não me arrependo. Eu não estou também dizendo aqui que você deve ser perfeito, porque nós não somos perfeitos. Jesus Cristo contava, louvado seja Deus, com as nossas imperfeições. Mas Ele nos chamou, nos separou para a santificação. Meus queridos e amados irmãos, a boa mão do Senhor está sobre nós de uma maneira tão grande, que o Senhor nos deu direito à salvação. Aleluia. E o que eu estou dizendo aqui nesta noite é que você deve ser amoroso com o teu irmão, que você deve ser paciente, que você deve ser caridoso. Eu não estou dizendo aqui que você deve ser, louvado seja Deus, simplesmente por ser, mas você deve ser assim porque você foi salvo por Ele. Porque você é salvo, louvado seja Deus. O crente, meus queridos irmãos, quando ele faz essas coisas, ele não faz para ser salvo, ele faz porque ele já é salvo, louvado seja o nome do Senhor. Você precisa ter a certeza da salvação sobre a tua vida. Você precisa ter a certeza que se daqui 2 minutos você partir para a eternidade, você vai para os braços do Pai. Louvado seja Deus. Mas se eu estou todo torto diante de Deus, se eu estou cheio de problemas, cheio de coisas erradas, eu não tenho essa certeza. Então eu preciso consertar com o Senhor. Naquela época, meus queridos e amados irmãos, os judeus, eles estavam num beco sem saída, porque eles não podiam confessar os seus pecados. Eles não podiam se arrepender e ir lá confessar os seus pecados. Sabe por quê? Porque não tinha o templo. Para isso era necessário ter o templo, era necessário ir até o templo, era necessário fazer um ritual, era necessário fazer tantas coisas. Mas pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não precisamos disso. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele é o sumo sacerdote, louvado seja Deus, que está diante do Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a qualquer momento, meus queridos irmãos, que você errar, você pode dobrar o teu joelho, ou até mesmo de pé, e dizer: me perdoa, Jesus, eu pequei, Senhor, me perdoa. E Ele te perdoa, e o perdão vem imediato. Louvado seja Deus. Porque você é filho amado, porque nós somos filhos amados, porque Ele nos chamou e Ele nos deu uma tarefa, irmãos, muito importante, que é pregar a sua palavra. O Senhor Jesus, Ele nos chamou para fazermos partes do seu reino, porque nós também somos herdeiros juntamente com Ele desse reino. E o Senhor Jesus nos amou de tal maneira que Ele diz que nós já não somos mais servos, mas Ele nos chama de amigo. Aleluia, Jesus. Aquele que faz a vontade de Jesus é amigo. Aquele que faz a vontade de Jesus, ele tem o Espírito Santo morando dentro dele. Porque aquele que faz a vontade de Cristo, ele não tem medo, louvado seja Deus, de passar por dificuldade, ele não tem medo de passar por aflição, ele não tem medo de enfrentar qualquer situação para fazer a obra do Senhor, porque ele sabe que o Espírito Santo de Deus está sobre ele, louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, se você é servo, você não deve temer. Aleluia. Jesus está na tua vida, Jesus está na tua casa, a mão do Senhor está sobre o teu lar. Aleluia. Mas para isso é necessário, aleluia, Jesus, foi falado aqui ontem, louvado seja Deus, é necessário nós enfrentar o pior inimigo que nós temos, aleluia, que é nós mesmos. Precisamos negar a nós mesmos.
precisamos negar a nossa natureza. Porque a nossa natureza vai pedir para partir para cima. A nossa natureza vai pedir para pledejar. A nossa natureza vai pedir para julgar. Vai pedir para condenar. Mas a natureza de Cristo pede para perdoar. A natureza de Cristo pede para não se vingar, mas dizer que a vingança pertence ao Senhor. A natureza de Cristo vai pedir para nós pregar o Evangelho mesmo para aquele que nos odeia, para amar os nossos inimigos. Irmãos, vejam que o Evangelho ele vai na contramão do que o mundo pensa. Aleluia, Jesus. Em um congresso como esse, louvado seja Deus, eu não poderia deixar de falar da salvação. Eu não poderia deixar de falar, meus queridos e amados irmãos, que há um lugar lá preparado. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, que aqui na terra nós estamos somente de passagem. Então o tempo aqui é muito curto, meus irmãos. Nós precisamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem, e quando a noite vier nós não podemos trabalhar. O Senhor estava falando desta noite, estava falando do final da nossa vida. Nós poderíamos chegar lá, meus queridos irmãos, de mão vazia, mas quão maravilhoso é se nós levar para o Senhor, muitas vidas ganham para Ele. Em um lugar, em um bairro como esse, quantas pessoas estão precisando ouvir a palavra do Senhor? Quanto amor tem no teu coração para dividir, louvado seja Deus. Você conheceu a Jesus? Quem aqui conhece a Jesus? Aleluia. Então divida, aleluia, Jesus, o amor que Ele te deu com o teu próximo. Quando você conhece a Cristo, você não é mais a mesma pessoa, louvado seja Deus. O Senhor transformou, meu Deus, meus queridos e amados irmãos, no dia em que eu conheci Cristo verdadeiramente. A missionária falou aqui que nós, louvado seja Deus, somos criados na igreja católica, e lá eu me dedicava em tudo. Mas um dia, aleluia, eu conhecia Jesus. Quando eu estava lá eu não conhecia, eu pensava que eu conhecia. Aleluia. O que eu via era uma imagem crucificada lá na parede, louvado seja Deus, e eu adorava e me curvava diante daquela imagem. E eu pensava que aquela imagem era Jesus. Foi cantado aqui também nesta noite, louvado seja Deus, que o rosto de Cristo é ilustrado como uma figura linda, louvado seja Deus, mas não é bem assim que a palavra do Senhor fala. A palavra do Senhor fala que Ele era homem, louvado seja Deus, de quem os homens escondiam o seu rosto, porque Ele era experimentado no seu trabalho. Jesus, meus queridos e amados irmãos, aleluia, era um homem, louvado seja Deus. Creio que o Senhor Jesus era uma pessoa muito alegre, mas ao mesmo tempo era um homem que sofreu muito, porque ele estava, louvado seja Deus, aleluia, Jesus, incumbido de representar toda a humanidade na cruz do Calvário. E ele foi condenado à pior morte, colocado como espetáculo na cruz. E no dia que eu conhecia Jesus, a minha vida mudou. O dia que eu conhecia Jesus, eu vi, louvado seja Deus, que tudo aquilo que eu aprendi estava errado. O dia que eu conhecia Jesus, algo mudou no meu coração. Porque nós, meus queridos irmãos, precisamos mudar. Porque todo aquele que se converte ao Evangelho de Cristo, ele precisa mudar. Aleluia, Jesus. Aqueles homens que o Senhor escolheu para ser os seus apóstolos, todos eles precisaram passar por uma transformação. Aleluia. E não é diferente conosco aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele, meus queridos irmãos, teve a bondade de nos escolher. Não fui eu que escolhi Jesus, e não foi você que escolheu Jesus. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te chamou. Louvado seja Deus. Você está aqui nesta noite porque Ele quis que você estivesse aqui nesta noite. Louvado seja Deus. E Ele, meus queridos irmãos, tem para você um trabalho. Ele tem para você, louvado seja Deus, algo para você fazer para Ele. Não fique somente sentado, aleluia, Jesus, e ouvindo, mas parta também para trabalhar, cada um segundo a sua capacidade. Louvado seja Deus.
E aí sim, a poderosa mão do Senhor vai estar sobre a tua vida. A poderosa mão do Senhor só está sobre a vida daqueles que amam a Deus. Foi isso que Esdras disse para o rei. A poderosa mão do Senhor está sobre aquele que ama o Senhor. Se você ama a Deus, então a poderosa mão do Senhor está sobre a tua vida. A poderosa mão do Senhor está sobre a tua família. A poderosa mão do Senhor estará sobre os teus negócios. A poderosa mão do Senhor estará sobre tudo aquilo que você colocar as tuas mãos. Há de prosperar, porque a poderosa mão do Senhor estará sobre você. Louvado seja Deus. Se alguém aqui, meus queridos irmãos, nesta noite, louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus toca no meu coração, estiver necessitando de uma cura, de uma libertação, louvado seja Deus, aleluia, o Espírito Santo me enche de fé nesta noite e você vai ser curado, louvado seja Deus. Tenha esta fé, aleluia, Jesus. As horas já se passaram, meus queridos, eu gostaria de pedir que você fique de pé, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Vamos fazer essa oração. E eu gostaria de pedir que venha aqui na frente aquele que precisa, que está, principalmente, irmãos, aquele que está com enfermidade. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. A poderosa mão do Senhor estará sobre você nesta noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Você precisa de uma libertação, precisa de uma cura hoje. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, lamarai, eu me canta lamaço, eu me canta lamarai. Aleluia. Não, meus queridos irmãos, com fé no homem, mas com fé em Jesus de Nazaré. Aleluia. Porque Jesus disse, meus queridos, que esses sinais seguiriam os que creem. Oh, aleluia, eu creio, louvado seja Deus, e você também precisa crer. Tenha fé, meu querido irmãos, nesta noite, aleluia, em Jesus Cristo, aquele que ressuscitou a Lázaro. Ore com fé. Não tenha vindo até aqui em vão, mas saia daqui com a tua bênção. Amado Jesus, Pai Santo e Poderoso, Senhor Jesus, o Senhor nos disse, ó Pai, estes sinais seguirão os que creem. Meu Deus, eu creio, Pai. Oh, meu Deus, como ministro da tua palavra, Senhor, nesta noite eu profetizo a poderosa mão do Senhor sobre os teus filhos, tuas filhas que estão aqui na frente. Oh, em nome de Jesus, toda enfermidade agora vai sair. Se for possível, meu irmão, minha irmã, coloca a tua mão sobre a enfermidade agora. Ramanai, eu me canta baixo, eu me canta na mão. Joelhos dobrados diante do Senhor. Essa enfermidade vai sair agora em nome de Jesus. Seja curado. Seja curado agora, seja renovado agora em nome do Senhor Jesus. Eu sei que tenho errado. Oh, Espírito das trevas que causou este mal, você vai sair agora em nome de Jesus. Você vai sair agora em nome de Jesus. Esta enfermidade não é tua, meu irmão. Esta enfermidade não é tua. Oh, aleluia, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo agora a libertação. Todo vício agora, vício de pornografia, vício de cigarro, vício oculto, sai agora em nome de Jesus. Todo mal agora vai sair em nome do Senhor Jesus, eu profetizo agora. Espírito Santo, entra agora no corpo da tua serva, entra agora no corpo da tua serva e sai agora, tira agora todo mal em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu profetizo toda sorte de bênção sobre esta igreja, sobre os teus filhos. Portas abertas para aqueles que estão precisando de um trabalho. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. O jeito que eu estou não dá mais pra ficar. Oh, meu Deus. Eu pedi agora o seu espírito da depressão. Meu Deus, esse espírito malvado que tem tentado matar esta vida. Em nome de Jesus, traga alegria
Traga alegria, meu Deus, agora sobre esse coração. Repreenda essa tristeza, essa saudade. Em nome do Senhor Jesus. Purifica, Senhor, o teu povo. Toda enfermidade agora vai desaparecer em nome de Jesus. Creia, meu Deus. Creia, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Em nome do Senhor Jesus. Seja curado, seja liberto, seja purificado agora, em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe, louvado seja Deus. Aleluia. E se você crê, conforme a palavra de Deus você recebeu nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, eu agradeço, aleluia, pela oportunidade que eu tive, louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Que Deus continue abençoando esta igreja. Que Deus continue derramando graça sobre esta igreja. Louvado seja Deus. Peço a oração dos irmãos também por mim. Louvado seja Deus e pela minha família. E como a palavra do Senhor que foi ministrada nessa noite, louvado seja Deus, vai para a sua casa, crendo que a poderosa mão do Senhor está sobre a tua vida. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.